Bem, irmãos, como já vimos aqui no capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 18, a segunda grande argumentação do apóstolo Paulo nessa epístola, o foco dele é mostrar como a igreja deve se sujeitar ao senhorio. Doutrina essa que ele expôs desde o capítulo 1. Cristo, ele é o Senhor, Cristo, ele está exaltado em todos os aspectos da existência, da criação e também da salvação, da redenção daqueles que pertencem ao Senhor. Então, nesta parte, o foco do apóstolo Paulo é mostrar justamente esta sujeição da igreja. Primeiramente, ele expõe essa sujeição no âmbito da pureza pessoal. Hoje, vamos ver aqui sobre como a igreja deve estar sujeita, ou as relações cristãs como igreja devem estar sujeitas ao senhorio de Cristo. No nosso próximo estudo veremos como Paulo expõe o senhorio de Cristo na vida familiar, depois na vida profissional, depois na vida pública e por fim mostrando como o testemunho de muitos cooperadores do seu ministério deram testemunho ou exemplificam aquilo que ele está demonstrando aqui através do seu ensino, como esses homens consagrados a Deus viveram a vida cristã. Nós vamos observar cada um deles. Na semana passada vimos aqui sobre o senhorio de Cristo no âmbito particular, pessoal, objetivando a santificação e a pureza pessoal, e Paulo começa no verso 5 dizendo, do capítulo 3, que nós devemos mortificar a natureza terrena como a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza. Toda esta natureza caracterizada também por estas condutas deve ser mortificada. E a razão que Paulo apresenta é porque Deus se ira contra a desobediência, verso 6, e a desobediência não se confunde com obediência. Nós não podemos estar com o nosso pé, entre aspas, na igreja e um outro pé, entre aspas, no mundo, como se pudéssemos confundir uma vida consagrada a Deus, obediente a Deus, que contempla as suas maravilhas, o seu senhorio, e ao mesmo tempo vivendo como se nada disso fizesse sentido. Então, a exortação de Paulo aqui no verso 7 é que nós devemos estabelecer uma coerência entre o reconhecimento de que Cristo é o Senhor da nossa vida e vivermos desta maneira obedientemente. Depois, no versos 8 ao verso 9, Paulo diz como nós devemos fazer isso, removendo os efeitos dessa natureza. Então ele mostra primeiro o aspecto a característica ou a condição espiritual, esse potencial que a nossa natureza tem para praticar esses males, mas alguns brotos já estavam aparecendo na vida de alguns, e Paulo diz aqui nessa parte como devem remover esses efeitos da natureza terrena, como por exemplo, ira, indignação e maldade. E esta parte Paulo caracteriza como ações. Na outra parte, as falas, maledicência, linguagem obscena e também mentira. Como da outra vez, ele apresenta aqui as razões. Primeiro, o crente se identifica com Cristo. Então, na caminhada, no testemunho, no procedimento, na conduta do cristão, ele deve remover da sua vida tudo o que não se refere a Cristo. Imaginemos, por exemplo, a nossa vida como uma pedra bruta. O Espírito Santo vem e começa a lapidar essa pedra bruta. E ele começa a remover tudo aquilo que não tem relação, identificação com Cristo. Você olha para aquela escultura, você fala, poxa, mas que coisa maravilhosa. Pois é, essa não é a condição original da pedra. A condição original da pedra, que a gente chama de pedra bruta, é que tinha muita coisa que não tinha nenhuma relação com esta imagem. A imagem estava na pedra, só que para enxergar a pedra foi preciso remover tudo o que não tinha relação com a imagem. Assim é com a nossa vida. O Espírito Santo nos convence pela palavra de Cristo a remover da nossa vida tudo que não se refere a Cristo, inclusive aquilo que não se refere a nós mesmos, porque a nossa identidade está em Cristo. Cristo está em nós, Ele habita em nós. Então temos que remover da nossa vida tudo aquilo que não diz respeito a Cristo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e também mentira. A segunda razão, no verso 11, é que Cristo é suficiente para conduzir todo cristão nessa profunda transformação. Nós não precisamos de nenhuma outra filosofia, nós não precisamos de nenhum outro combustível
de nenhuma outra motivação senão Cristo Jesus. Ele é tudo em todos. Ele é suficiente para a nossa transformação pessoal. Hoje, como eu disse, nosso estudo está focado aqui quanto à vida eclesiástica, como nós que somos crentes em Cristo Jesus, relacionados por causa da fé em Jesus Cristo, devemos demonstrar ou testemunhar o senhorio de Cristo através das nossas relações. Vamos ler a passagem, capítulo 3, versos 12 até o verso 17 de Colossenses, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esta é a porção da palavra de Deus que estaremos analisando aqui. Vamos agora, com foco nessa passagem, tentar entender um pouquinho do seu contexto. Em Cristo não há mais barreiras entre os que o seguem. Olha o que lemos aqui nos versos 10 e verso 11, os versos imediatamente anteriores à nossa passagem. E vos revestistes. Paulo está dizendo aqui, a partir do verso 12, revesti-vos. No verso 10 ele diz: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo, como essa recriação do homem, ela é feita segundo a imagem daquele que o criou. O homem foi criado, segundo o testemunho do livro de Gênesis, a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Contudo, o pecado, ele deformou, ele prejudicou, ele corrompeu a imagem de Deus no homem. Então, este homem, ele é refeito segundo a imagem daquele que o criou. Em Cristo Jesus, nós temos a nossa condição restaurada, a nossa dignidade restaurada, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E a razão primordial é que agora os crentes, apesar de todas essas distâncias culturais, linguísticas, sociais, agora todos estão unidos por Ele, que é tudo em todos. Se não fosse por Cristo, certamente nós não estaríamos aqui unidos. Nós só estamos unidos por causa da fé em Jesus Cristo. Deus me deu a oportunidade de viajar a várias partes do Brasil, fora do Brasil, como missionário, levando a palavra a muitos lugares, e em todos eles, impressionantemente, fomos recebidos por pessoas que aparentemente, assim, externamente parecia que nós nos conhecíamos há muito tempo. Nós nos identificamos pelo amor de Deus que enche os nossos corações. O mesmo amor que nutre a minha vida em relação ao meu irmão é o mesmo amor que nutre o coração do meu irmão em relação a mim. Nós nunca nos encontramos, nós não temos nenhuma experiência de vida juntos, mas quando nós nos encontramos, a impressão que nós temos é que nós nos conhecemos há muito tempo. E isto é uma evidência da presença de Cristo em nossos corações. Ele é tudo em todos, é Ele que nos une, é Ele que nos faz um só corpo, é Ele que nos faz igreja, é Ele que nos relaciona como uma família de Deus na terra. Mesmo havendo diferenças, personalidades, preferências, reações às pressões, cada um tem uma maneira de reagir a diversas situações na vida, a paz de Cristo em nossos corações será o árbitro, ou seja, o fator determinante em nossos corações, enquanto a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. A palavra de Cristo, habitando ricamente em nossos corações, somos por ela conduzidos, guiados, instruídos. E isso permite, isso determina que esta unidade ela seja fortalecida e também protegida. Se consideramos
o senhorio de Cristo, então seremos capazes de tratar bem e cuidar dos nossos irmãos na fé incondicionalmente. Incondicionalmente. Eu nunca recebi uma visita dos meus irmãos lá da igreja. Vou sair dessa igreja e vou para outra. O amor de Cristo nos nossos corações determina que as nossas relações de cuidado, de zelo, de serviço sejam incondicionais. Eu amo meu irmão porque Cristo me amou. Eu sirvo meu irmão porque Cristo me salvou, me serviu. Eu perdoo meu irmão porque Cristo me perdoou. Então, não está no meu irmão a razão das minhas ações cristãs. Está em Cristo a razão das minhas ações. E é nesse sentido, portanto, que este senhorio de Cristo, uma vez reconhecido, determina em meu coração este impulso na direção incondicional de cuidar e de tratar bem os meus irmãos na fé. E eu, como pastor, por causa da atribuição da função, acabo tendo que me expor muito. Eu tenho um lado, que embora talvez não pareça, de timidez. Essa é uma das minhas lutas, essa é uma dos espinhos, entre aspas, que eu carrego na minha carne, né? Eu tenho dificuldade de me expor, eu tenho dificuldade. Alguns podem dizer, essa é uma deficiência de caráter. Eu vou concordar com você. Aqueles que pensam, não, isso é uma virtude, eu também sou assim, eu também vou concordar com você. O fato é que eu tenho dificuldade de me expor, e tendo que me expor, eu sou criticado, eu sou falado, eu sou elogiado, eu sou reprovado. E isso faz parte da função pastoral. Isso faz parte da função pastoral. E de maneira alguma, isto deve impedir que eu ame os meus irmãos, que eu os trate bem. Eu tenho que mortificar a minha natureza, porque às vezes na minha natureza a vontade é de insultar, é responder um insulto com insulto, é responder a ofensa com ofensa, como qualquer outro ser humano. Eu sou assim também. Mas tenho que aprender a mortificar a minha carne e a oferecer ao meu irmão, mesmo aquele que me ofende, que insulta, que calunia, que mente, que trai, eu tenho que oferecer a ele ações de bondade, eu tenho que oferecer a ele ações de misericórdia e de piedade, porque quem nutre este amor no meu coração é Cristo, não é o irmão que está fazendo mal para mim. Então, o fato de nós reconhecermos que Cristo é o Senhor da nossa vida, nos condiciona a servi-lo, mesmo que o beneficiário imediato seja aqueles que não merecem qualquer ação de bondade da minha parte, porque eu não estou servindo imediatamente esses irmãos, eu não estou servindo imediatamente as pessoas, eu estou servindo em última instância a Cristo. Ele é a minha maior motivação. É isso que Paulo vai tratar mais adiante. Mas aqui, no âmbito e no contexto da igreja local, ele está considerando relações que são perturbadas por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. E é nesse sentido que nós devemos perseverar em oferecer aos nossos irmãos tratamentos que ofereçam a eles bondade, ações de bondade e também de amor, de misericórdia, de piedade, mesmo que não mereça. Por quê? Porque Cristo é o Senhor da minha vida, mesmo que para você não seja, para mim Ele é o Senhor da minha vida, e sendo Ele o Senhor da minha vida, o meu mestre, aquele que está me conduzindo pelo caminho, eu continuarei amando os meus irmãos e os tratando bem. Eu nunca recebi visita do meu irmão, e isso não é impedimento para que eu o visite, para que eu ligue para ele, para que eu ofereça a ele uma palavra de ânimo, de motivação, ofereça a ele um socorro. Não é em troca de algo, mas é simples e puramente para expressar e demonstrar o amor de Cristo no meu coração, e para que o nome de Cristo seja honrado pelo meu serviço a Ele em último lugar, a Cristo. Embora o meu irmão seja aquele que receba imediatamente o resultado da minha ação, em última instância estou servindo a Cristo. Meu irmão é apenas uma ponte. Estou apenas usando vocês, porque a minha motivação maior é de servindo os meus irmãos, cuidando dos meus irmãos, Cristo seja exaltado, Cristo seja glorificado. A comunhão cristã na igreja local não pode ser legislada por uma constituição, embora a constituição
seja útil e indispensável. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma Constituição. E esta Constituição, ela é, como eu estou colocando, ela é útil e ela é indispensável. Contudo, a verdadeira comunhão é produzida pela mudança na condição do coração. Não adianta cumprir regras, não adianta ser rigoroso no cumprimento de regras, se o coração ainda está doente, se ainda não tem uma atitude influenciada por Cristo em relação ao seu irmão, ao meu irmão. A verdadeira comunhão é determinada por essa mudança da condição do coração, de disposição ou predisposição para guerras, disputas, discórdias, iras, invejas, ciúmes, atitudes arrogantes, amargura, para uma condição de paz, e paz que vem de Cristo. É isto que o texto diz no verso 15: seja a paz de Cristo o agente julgador, regulador, constitucional das suas relações. É isso que determina a verdadeira comunhão da igreja, a paz de Cristo, a paz que vem de Cristo. Se um crente está amargurado ou odiando o outro, é porque um ou o outro, ou os dois, saíram da comunhão com Deus. Quando um não quer, dois não brigam. É verdade ou não é? Isso que eu aprendi com a minha mãe desde muito cedo. Quando um não quer, dois não brigam. Mas aquele que entra em disputa com o seu irmão, passa a odiar o seu irmão, a tratá-lo com ressentimentos, com amargura de alma, com espírito vingativo, e começa a perseguir obstinadamente para destruir a reputação do irmão dentro da igreja, este está se comportando assim porque ele já deixou a comunhão com o Senhor, porque a comunhão do Senhor não nutre uma conduta como essa. Isso quando não acontece com dois, né? Porque dois pecadores brigando, às vezes um vai conter a sua natureza, mas às vezes o outro não vai conseguir resistir, né? E aí você tem não apenas às vezes você tem duas pessoas se comportando como se fossem ímpios. Isto, mantendo o foco na passagem que lemos, acontecendo dentro da igreja, dentro do âmbito da igreja. Eu não me refiro à reunião da igreja dentro de um espaço físico como esse, mas a nossa relação como crentes em Cristo Jesus, a nossa relação como irmãos na fé na pessoa de Jesus. Em Tiago 4:1 lemos: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está falando com a igreja, uma igreja majoritariamente judia, de judeus convertidos, prosélitos. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, as guerras, as disputas, as desavenças, as facções, as contendas, as iras, as discórdias, os ciúmes, as invejas, as porfias, que são os conflitos. De onde vêm todas essas coisas, senão da natureza de vocês? E aí Tiago completa na passagem seguinte, dizendo: é por isso que vocês estão orando e vocês não estão obtendo resposta às suas orações, porque vocês estão deixando de servir a Cristo e estão servindo a natureza pecaminosa de vocês. De onde que surgem esses conflitos, sendo natureza pecaminosa? Todos nós sabemos que contendas surgem na igreja quando certos membros passam a se comportar por motivos egoístas, cujo testemunho, revestimento, suas vestes, é carnal e não celestial. Por isso Paulo diz no verso 8: despojai-vos, removam de vocês esse testemunho de que vocês estão ainda escravizados pela natureza terrena, e se revistam, ou seja, assumam um novo testemunho de que vocês não servem mais à carne, agora vocês servem a Cristo. É sobre isto que Paulo aqui está tratando nessa passagem, sobre revestido que é celestial, instruindo a igreja através desta passagem. Vamos olhar o que ele diz aqui no verso 12, mais uma vez. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja como ele começa o texto: revesti-vos, pois. Esta conjunção de coordenação estabelece estreita relação entre aquilo que ele disse antes com o assunto que ele inicia agora
neste verso. Paulo concluiu o parágrafo anterior com uma declaração de que os crentes devem se despir do antigo modo de vida a favor de um novo, suficientemente transformado e guiado por Cristo, que é tudo em todos. Agora passa a instruir os crentes, passa a instruir a igreja a se revestir de certas qualidades de caráter que fortalecem e faz frutificar a sua unidade como povo de Deus, amplificando o entendimento de que o novo homem se refaz à semelhança de Cristo, é o que ele diz no verso 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo agora, com base nessa argumentação, nessa ênfase que lemos aqui no verso, particularmente verso 10, agora a partir do verso 12 ele vai entrar em detalhes sobre como isso deve processar na prática das nossas relações. O verbo imperativo que ele usa aqui, revestir, possui um tom de uma ordem inegociável e inadiável, que ilustra a santificação do crente verdadeiro. Tá? Então, o que nós estamos lendo aqui é a autoritativa palavra de Deus através do seu servo apóstolo Paulo. Então, essa palavra deve ser ouvida, compreendida e inegociavelmente, inadiavelmente atendida, se nós quisermos dar testemunho de que de fato Cristo é o Senhor da nossa vida. Uma vez que as vestes da injustiça são despidas, conforme ele exorta no verso 8, despojai-vos, devem ser usadas as vestes da justiça. Você remove esse mau testemunho para assumir um novo testemunho. Tá? E esse revestimento é mencionado no verso 10 como sendo do novo homem. O novo homem é o testemunho externo da natureza transformada. Fazei morrer a vossa natureza terrena, é o que diz o verso 5. Depois ele vai especificar que nós devemos nos revestir desse novo homem. Uma vez que a nossa natureza é transformada pelo Espírito de Deus, assumimos agora um novo testemunho que ele chama de novo homem. E ele está aqui contrastando com essa natureza que deve morrer no verso 5. Também veja como ele diz aqui no verso 12, ao nos revestir desse novo homem, quais são as outras características desse novo homem que o apóstolo Paulo fornece aqui no verso 12? Eleitos de Deus, santos e amados. O ponto de Paulo é que agora vocês são nova criatura e devem se comportar como tais. Agora vocês foram transformados e devem se comportar de acordo e de forma coerente com a transformação que vocês receberam da parte de Deus. O crente cuja condução não é mais escravizada pelas paixões terrenas, mas direcionada ao que é celestial, conforme lemos nos versos 1 ao verso 4, ele busca as coisas lá do alto, ele pensa nas coisas lá do alto, ele não é mais identificado por categorias étnicas, cerimoniais ou sociais, conforme lemos aqui no verso 11. Não, essas separações, essas divisões, vamos chamar assim, esse distanciamento social, né? Conforme lemos aí no verso 11, grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, todas essas divisões, sejam elas étnicas, sejam elas cerimoniais ou sociais, o crente já não é mais identificado por essas categorias. Agora todos nós somos identificados em Cristo Jesus. A nossa identidade é agora identificada com o testemunho de Cristo, por meio do qual todos nós nos unimos. Eu agora me uno com aquele ou aqueles que igualmente, na mesma condição que eu, estão também sendo renovados, estão também sendo transformados. E é isso que nos une, que nos aproxima, que nos faz ter comunhão. Eu tenho um relacionamento com muitos, mas comunhão eu só tenho com aqueles que estão em comunhão com Deus. Se eu perder a minha comunhão com Deus, eu posso me relacionar com aqueles que estão em comunhão com Deus, mas eu não poderei ter intimidade com eles, não poderei ter comunhão com eles.
que a nossa fé em Cristo, o nosso temor a Cristo, a nossa reverência com aquilo que Deus considera sagrado para si, é o que nos aproxima, que nos une. A partir do momento que um menospreza aquilo que para Deus é sagrado e trata com profanação aquilo que para Deus é santo, aí nós começamos a nos distanciar. Mas quando todos nós temos a mesma fé na pessoa de Jesus, nós nos unimos, nós nos tornamos um. E essas diferenças étnicas, cerimoniais, sociais se tornam irrelevantes. Se você tem um cabelo comprido, se você tem um cabelo curto, se você usa óculos, não usa óculos, se a sua barba é laranjada, se a sua barba é amarela, se a sua barba é branca, se a sua barba é preta, se você usa camisa cavada, essas coisas elas perdem diferença. Eu fui no Peru 11 anos levando o Evangelho. O que eu mais vi nas comunidades, o povo dançando, se alegrando a presença de Deus, tocando seus instrumentos como sanfona, ocarina, charango, tocando seus instrumentos, uma coisa maravilhosa. Você sai daquela região, você vai para os Estados Unidos, entra numa igreja presbiteriana americana, você fica impressionado com um choque cultural, como tudo é diferente. Todo mundo sereno, você tem que chegar e respeitar o ambiente, a tradição do local, mas aquele ambiente é um ambiente que está cultuando o mesmo Deus, que está pregando o mesmo Evangelho e que está confessando a mesma fé em Jesus. Essas formas culturais, essas manifestações expressivas da cultura, isso não faz diferença. Fui na Guatemala, um povo completamente diferente, cultura diferente, maneira de se portar diferente, de falar diferente. Isso não importa. Só sei de uma coisa: o ser humano em qualquer lugar do mundo é pecador e carente da glória de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê é meu irmão e a minha irmã. E vamos viver juntos no reino do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, nós agora somos identificados em Cristo. Esta é a nossa identificação. É aí que está ancorada a nossa vida. É nele, e Ele é o destino da nossa própria vida. E 5 substantivos são mencionados aqui por Paulo como vestes, ou seja, como características de todo aquele que reconhece e está sujeito ao senhorio de Cristo. Bom, é a hora de fazermos um autoexame, para sabermos se estamos reconhecendo o senhorio de Cristo e dando este testemunho nas nossas relações. Nesse autoexame, talvez alguns vão pensar o seguinte: estou no caminho certo, persevere, continue firme. Talvez você vai chegar à conclusão de que você não está nesse caminho. É a hora de se arrepender dos seus pecados. É a hora de uma forma ousada, declarar guerra contra a sua natureza, se voltar para o caminho do Senhor, resgatar o testemunho de Cristo que você deve dar como sendo sujeito ao Senhor Jesus. Primeiro, Paulo diz: afetos de misericórdia. Ele diz: revesti-vos, pois. Vocês que são crentes, e ele usa esses vocês como crentes, eleitos de Deus, santos e amados. Então, revesti-vos, e aí esse verbo está associado com uma ação. E a ação é que nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. A palavra ou expressão que nós encontramos aqui na língua grega, splaxton e oikitirmos, literalmente significa entranhas de compaixão. Splagniste, em grego, são as entranhas. Os gregos acreditavam que as vísceras eram a sede das emoções. O que nós, na cultura cristã, judaica, nos referimos, por exemplo, ao coração como a sede da existência humana, a sede da vontade, do intelecto, das emoções humanas. O grego entendia que eram aqui nas vísceras. Aliás, dizem que nós temos 2 cérebros, né? O que está na cabeça e também o intestino. Quando temos algum problema emocional muito sério, o que acontece? Temos desajustes no nosso intestino, porque eles entendiam que nas vísceras residiam todas as emoções,
E aqui o que Paulo está dizendo é que os crentes devem se revestir de um profundo afeto, ou direcionar todo o seu afeto em favor, em cuidado do seu irmão. Trata-se de uma sensível capacidade de sofrer por aqueles que sofrem. Você olha um machucado na mão de uma pessoa que você ama, quando você olha, você fala: ai, senti uma dor no meu coração. Você deve olhar para o seu irmão e sentir um afeto, uma misericórdia tão profunda que mexa com a sua vida, que afete a sua vida. Esse é o sentido da palavra que ele usa aqui, splagiskon oiktirmos, entranhas de compaixão. Deus teve tanta misericórdia de nós, a única coisa que devemos fazer é mostrar misericórdia aos outros. E esse é um testemunho que nós devemos diante dos nossos irmãos, especialmente aqueles que nos são antipáticos, especialmente aqueles que criam problema para nós o tempo todo, especialmente por aqueles que nos tratam mal. Nós devemos assim, não pelo mérito ou demérito do nosso irmão, mas pelo a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo, revestir-nos de ternos afetos de misericórdia nas nossas relações uns com os outros. Segundo, bondade. A palavra que Paulo usa aqui significa uma integridade moral e qualifica a pessoa com desejo de ações benéficas. É o bem que eu faço ao meu irmão, isso me faz uma pessoa bondosa. Ela nos impede de explorar a bondade, maliciosamente a boa vontade dos outros, tentando tirar vantagem das suas fraquezas, ingenuidade ou distração. É incrível como esses pensamentos e estas intenções terrivelmente perversas do nosso coração são despertadas quando nós percebemos alguém na nossa relação que está distraída, é ingênua, ou ela age com muita boa fé em nosso favor. É incrível como nós exploramos essas pessoas, tratamos mal, desprezamos, enquanto outras que são arrogantes, nós oferecemos a nossa reverência. Aquelas que são mais humildes, nós tratamos mal, ofendemos, tratamos muitas vezes como se fossem escravos nossos, serviçais. E Paulo está dizendo: olha, como é que você está lidando com aqueles que prestam serviço na sua casa, que vão lá arrumar um cano, arrumar um problema de energia, vão lá passar uma roupa, vão lá lavar uma roupa, vão lá fazer uma comida para você, você que está abastado, você tem alguém que faz comida para você. Como é que você trata aqueles que lavam o seu carro, os seus funcionários? Como é que você trata o atendente do supermercado? Como é que você lida com as pessoas no dia a dia? Vamos voltar a nossa atenção para a nossa igreja, porque esse é o foco do apóstolo Paulo. Como é que você trata o seu irmão? Você está se revestindo do novo homem, oferecendo não apenas ternos afetos de misericórdia, mas também de bondade? Então, a bondade nos impede de explorar maliciosamente aqueles que, socialmente falando, se encontram numa suposta condição de fraqueza, de ingenuidade ou de distração. Pelo contrário, nos impulsiona a nos adiantar para proteger e servir os nossos irmãos. Proteger e servir os nossos irmãos. Terceiro, humildade. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, tapeino frosoni. Seu significado indica um senso de insignificância. Essa palavra, tapeinos, que é uma parte dessa palavra, traduzida por humildade, significa aquele que não se levanta do chão. A ideia que essa palavra passa para nós, a outra parte da palavra, significa a conduta de uma pessoa que não quer desdobrar o seu diafragma, ele está curvado. Essa palavra nos leva à ideia de alguém que está prostrado no chão e que não ousa levantar a cabeça. É a pessoa em condição humilde. Ela não levanta a cabeça, ela não desdobra a sua barriga, ou seja, ela não se coloca de pé para olhar nos seus olhos, ela continua na posição curvada. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa, e isso é importante porque
essa palavra usada na língua grega, naquele contexto, naquela época, produzia uma imagem na mente das pessoas, uma cena no imaginário das pessoas. E a cena usada é de alguém curvada, em posição de submissão. Já viu o cachorro quando ele está assustado? Como é que ele faz? Ele coloca o rabo entre as pernas e se encolhe. Às vezes eles se viram a barriga, ele oferece a parte mais frágil, ele se vira. É uma posição de submissão, de reconhecimento da autoridade dos outros. Agora, vamos recordar do que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2: considerai-vos cada um superior a si mesmo. Na igreja, nós nos revestimos do novo homem quando nós consideramos os nossos irmãos, todos, independente do cargo que nós ocupamos, superiores a nós mesmos. E se nós consideramos os nossos irmãos superiores a nós mesmos, como que nós tratamos os nossos irmãos? Com profundo respeito, estima e consideração, com a disposição para servi-los, porque nós consideramos servos dos nossos irmãos. E esse sentimento e essa conduta de humildade tira as noções mundanas de cargos que nós assumimos no seio da igreja, porque os cargos existem não para afirmar poder, mas para afirmar a responsabilidade de servir. Eu não assumo cargos para justificar a minha posição e condição de ser servido. Eu assumo cargos para assumir a responsabilidade, o dever de servir os meus irmãos. Então não pense que você, por ser pastor, presbítero, diácono, professor de escola dominical, líder de ministério, você está numa condição de glória, você está numa condição de humilhação. Você foi chamado para se humilhar diante dos seus irmãos, e nós nos revestimos na igreja, particularmente tratando, segundo o pensamento do apóstolo Paulo aqui, nós nos revestimos do novo homem, nos enchendo desta humildade. A humildade, meus irmãos, é interpretada pelo mundo como uma forma de covardia, de fraqueza, de baixa autoestima. Ele é humildezinho assim, ele está com a autoimagem tão baixa. Olha, é um fraquinho demais, olha até que ele é humilde, né? Essa é a noção que a gente herda do mundo, não é a noção que nós herdamos do reino de Cristo. Aquele que quer ser grande, seja servo dos outros. A gente olha para as pessoas mais humildes, profissionalmente falando, socialmente falando, e a gente acha que essas pessoas são inferiores a nós. Essas noções são mundanas, carnais e pecaminosas, porque segundo os critérios, os valores, os fundamentos do reino de Cristo, essas pessoas são muito superiores a nós. Muito embora nós insistamos em olhar para essas pessoas como fracas, como sendo covardes, ou como tendo problemas emocionais não resolvidos. A humildade é a virtude cristã que identifica o crente com Cristo, exaltando-o como digno do reino dos céus. A outra virtude é a mansidão. Não se trata de uma excessiva passividade. Ser manso não significa ser passivo aqui, mas de uma atitude pacífica e atenciosa em todas as situações. Não é relutante, não é indiferente, não é combativa. Ser manso não significa ser passivo, mas ser uma pessoa que não está pronta, disposta a ficar brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo, porque ele sabe o que é essencial e ele sabe o que é mais importante, ele sabe aquilo que verdadeiramente vale a pena lutar. Ele não fica entrando em disputazinhas, conversinhas fiadas, ele não fica... Não, ele é uma pessoa mansa, em toda circunstância. A situação está ruim, está constrangedora, a aflição, a tensão está no ar, mas ele está ali, consciente de quem ele é, de qual o dever dele e qual a instrução de Cristo para a sua vida. Em quinto lugar, longanimidade. A palavra aqui significa uma perseverança, a capacidade de suportar a pressão das críticas, das privações, das injustiças, das cobranças injustas e insensíveis por muito tempo. Ele insiste, ele persiste. Alguém de fora olha para uma pessoa com essa virtude da longanimidade e diz: é uma pessoa tola, porque
sofrendo tantas injustiças, por que ele não já abandonou esse barco há muito tempo? Por que ele não já deixou isso há muito tempo? É porque ele tem uma virtude que vem do Espírito Santo, meu irmão. Ele recebeu da parte do Senhor e ele desenvolveu, pela instrução da palavra, a capacidade de suportar por muito tempo aquilo que muitos, não tendo essa virtude, já tinham abandonado há muito tempo. A longanimidade é uma virtude do Espírito em nós. A presença do Espírito em nós, como terra saudável, produz fruto. Um desses frutos é a longanimidade, conforme lemos no testemunho do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22. E a longanimidade é uma característica essencial de Deus. Deus é longânimo. Se Deus não fosse longânimo, já teria nos consumido há muito tempo, mas, conforme lemos lá no livro de Lamentações, as suas misericórdias são renovadas a nosso favor a cada manhã. Deus está sendo longânimo conosco. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados hoje, semana que vem estamos tendo que pedir perdão pelos mesmos pecados, e Deus está sendo longânimo conosco. É uma virtude. Se encontramos as virtudes que descrevem o revestimento do novo homem no verso 12, no verso 13, Paulo exemplifica como devem ser cultivadas no relacionamento com outros na igreja. E com certeza não há lugar mais desafiador para praticarmos essas virtudes que a igreja, porque fora do ambiente da igreja, da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus, lá fora, nós cancelamos os que nos ofendem, mas aqui dentro da igreja, em comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros, somos confrontados pela consciência do nosso dever, pela consciência da nossa unidade e também da nossa fé para com Deus, porque sabemos que quando nós entramos em litígio com o nosso irmão, a nossa comunhão com Deus é imediatamente afetada. Então ele diz no verso 13, agora mostrando as ações dessas virtudes, são duas ações: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo usa dois particípios aqui nessa passagem para descrever como deveriam cumprir a ordem de se revestir do novo homem. Primeiro, suportando uns aos outros. Em uma igreja composta por tamanha diversidade étnica, cerimonial e social, conforme lemos aqui no verso 11, contendas, discriminações e infantilidades estavam fadadas a acontecer, se é que já não estavam acontecendo na vida da igreja. E suportar uns aos outros é a capacidade vital de reconhecer com maturidade emocional e pacífica diferentes ritmos de compreensão e santificação da fé. Todos nós temos um ritmo de compreensão. Tem gente que cresce rapidamente, amadurece rapidamente, outros mais devagar. Essas diferenças estão entre nós e por causa disso, a resposta à santificação da fé também é diferente. Então, quando nós aprendemos a suportar uns aos outros, aprendemos porque nós já percebemos que existem diferentes ritmos de compreensão e santificação da fé, e por isso nós somos mais misericordiosos uns com os outros. Paramos de agir como os falsos moralistas e legalistas que Paulo está combatendo aqui na sua epístola, ao que nós estudamos aqui recentemente, que estavam imputando aos outros, julgando os outros com base nas suas preferências e padrões morais. Mas, diferentemente dos hereges e das suas heresias, na igreja verdadeira nós aprendemos a suportar uns aos outros, porque nós reconhecemos os diferentes ritmos de compreensão e santificação da fé, mas também diferenças sempre existirão, a parte do padrão da fé. A fé testemunhada pela palavra continua sendo um padrão absoluto e inegociável. Contudo, essas diferenças sempre existirão, meus irmãos. Tem igreja que batiza por imersão, tem igreja que batiza por aspersão, e ambas estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diferenças sempre existirão entre nós, mas naquilo que é essencial, estamos afirmando a mesma verdade, e que também não podemos mudar o outro à nossa preferência. Então,
suportar uns aos outros é a capacidade e a necessidade vital de reconhecer com maturidade emocional e pacífica, sem crise pessoal, de que não podemos mudar o outro à nossa preferência. E se tentarmos fazer isso, nós vamos produzir mais mágoa, mais dissensão do que unidade da igreja. Temos que aprender a respeitar as diferenças uns dos outros. Também Paulo diz, perdoando uns aos outros, não apenas suportando, mas também perdoando uns aos outros. Esta é uma das necessidades persistentes para suportarmos ou mantermos o relacionamento com os nossos irmãos na fé em Cristo. É claro que quando nós somos ofendidos, tudo o que a natureza terrena requer é o quê? Vingança. Nunca inocentar aquele que nos causou prejuízo. Falar em perdão para quem está se sentindo ofendido é uma ofensa adicional, porque não cabe na cabeça humana inocentar uma pessoa que nos fez o mal. O que a nossa natureza tem sede é de vingança. Contudo, o perdão não é fruto da natureza terrena, mas da nova natureza transformada e identificada com Cristo. Quando somos transformados na nossa natureza, mesmo sabendo que o outro não merece o nosso perdão, ainda assim nós oferecemos a ele o status de inocente. E assumimos a culpa dele e os efeitos e os resultados da culpa dele sobre nós, para que ele seja liberto da culpa. E por que nós agimos assim? Porque Cristo está em nós. A reconciliação que Paulo trata no capítulo 1, versos 20 ao verso 23, que o Evangelho anuncia, não é apenas vertical, não é somente para com Deus, a reconciliação também é horizontal. Por isso devemos perdoar, não porque o ofensor merece, mas, segundo a razão que o apóstolo Paulo apresenta, é porque o Senhor nos perdoou de uma dívida muito maior. É por isso que nós perdoamos. Eu não quero perdoar, pastor, mas tem que perdoar. Tem que perdoar. Tem que resetar o relacionamento e começar a reconstruir a partir de uma nova percepção sobre o indivíduo que lhe fez mal. Isso é obra de Cristo na sua vida, mas também é obra da sua submissão a Cristo, que você confessa ser o Senhor da sua vida, porque Ele tomou este caminho, e este é o caminho que nós devemos percorrer. Na cruz, pendurado, aviltado, humilhado, tratado ali de uma forma injusta, Ele disse ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós não podemos ser diferentes de Cristo, porque não somos melhores do que o próprio Cristo. No verso 14, Paulo continua, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Todas essas virtudes que ele expõe no verso 12, e ações, suportar e perdoar, que ele expõe no verso 13, como testemunho do novo homem, só podem ser atendidas pelo amor, que é a única razão capaz de uni-las, tanto as virtudes como também as ações, rumo a um único objetivo, que é de santificar o crente, torná-lo aperfeiçoado, com base no testemunho de Cristo, conforme lemos aqui no capítulo 2, verso 10. Neles sois aperfeiçoados, teles, aperfeiçoamento, é você pegar uma matéria bruta e você reparar, você consertar. O crente, ele é consertado para o seu estado perfeito, segundo a imagem de Cristo, quando ele pratica o amor e é movido pelo amor, o mesmo amor que Deus ofereceu a ele. Em uma igreja em que o senhorio de Cristo é desprezado, o que acontece? O amor não é a regra dos relacionamentos. Por isso, as diferenças se tornam causa constante de inimizades, conflitos, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Por que essas coisas brotam e permanecem no nosso meio? Porque já não há mais amor entre nós. E por que não há mais amor entre nós? Porque nós já desprezamos o senhorio de Cristo. Porque se nós reconhecemos o amor de Cristo, o senhorio de Cristo, se nós reconhecemos que estamos debaixo da autoridade de Cristo, por causa da autoridade de Cristo, do modelo de Cristo, do ensino de Cristo, eu vou amar os meus irmãos. E se eu amar os meus irmãos, e meus irmãos, debaixo do senhorio de Cristo, começar também a me amar, o que vai acontecer? Não haverá espaço para essas manifestações perversas nas nossas relações dentro da igreja. Então, onde Cristo, o senhorio de Cristo é desprezado, não há amor, e não havendo amor,
há espaço para essas porcarias dentro da igreja. No verso 12, Paulo expõe as virtudes que impulsionam as ações do crente que busca e mantém o foco da sua vida no reino de Cristo. Ainda tratando a vida submissa a Cristo, no contexto da igreja, Paulo conclui com 3 exortações, nos versos 15, 16 e 17. Primeira exortação, concluindo essa sessão que ele expõe aqui sobre com foco na igreja, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Então, primeira exortação de Paulo é: seja a paz de Cristo o árbitro. Primeira exortação dele. Esta paz não é uma referência de serenidade emocional. Quantas e quantas vezes eu e certamente você já ouvimos alguém dizer que está procurando ter paz, para que esta paz seja o ponto de autoridade, a razão final para que decisões sejam tomadas. Temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração, como diz o profeta Jeremias, é desesperadamente corrupto. E se nós basearmos as nossas decisões em um coração que é corrompido pelo pecado e inconstante nas suas emoções, corremos o risco de, por causa de uma paz emocional, seguirmos um caminho contrário ao caminho de Cristo. Porque muitas vezes, para seguirmos o caminho de Cristo, nós temos que declarar guerra contra as nossas próprias emoções. Eu gostaria que fosse assim, mas não é assim que o Senhor Jesus quer. Eu gostaria que fosse assim, mas não é assim que a palavra de Deus diz que quer. Então muitas vezes temos que agir contra as nossas emoções, contra a serenidade e paz do nosso coração. Por isso Paulo não está tratando aqui dessa serenidade emocional, ele está tratando da reconciliação com Deus como resultado da morte expiatória de Cristo na cruz. Olha o que diz o capítulo 1, verso 20. Esse argumento não é meu, esse argumento é da palavra. Capítulo 1, verso 20, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Trata-se, meus irmãos, portanto, seguindo o que ele diz na sequência aqui do texto, desta comunhão com Deus e da influência que essa comunhão exerce em nossos relacionamentos na igreja. Eu estou em comunhão com Deus, eu estou em paz com Deus por causa de Cristo, como diz o texto, que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Essa paz que Ele estabeleceu entre eu e meu Deus tem uma influência agora sobre os meus relacionamentos. E esta comunhão que eu tenho com Deus, essa paz que eu tenho por meio de Cristo com o meu Deus, é o fator determinante para a gestão das minhas relações pessoais. Paulo considerou que a unidade da igreja é vital contra os hereges e contra as suas heresias, bem como a necessidade de cultivar virtudes e ações coerentes com o novo homem em meio a todas aquelas diferenças. Portanto, esta paz exerce governo, que poderia ser também traduzido árbitro aqui, como um governo, como um juiz, alguém que está julgando. Esta paz exerce governo quando suportamos e perdoamos uns aos outros. Então, não use esse verso, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, para você dar um significado diferente daquele que está no texto. Esta paz exerce governo na minha vida, essa paz com Deus, essa comunhão com Deus, exerce governo na minha vida quando? Quando eu suporto o meu irmão, quando eu perdoo o meu irmão. Esse é o foco da passagem. E também com gratidão, porque reconhecemos que isto é obra de Cristo, que Ele faz em nós e por nós quando obedecemos. Segunda exortação, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Segunda exortação de Paulo é: seja a palavra de Cristo a guia. Vocês, para que a paz de Cristo guie vocês no exercício de suportar uns aos outros e de perdoar uns aos outros, vocês precisam de algo. Vocês precisam de um guia, vocês precisam de um norte, vocês precisam de alguém que pegue na sua mão e conduza. E Paulo expõe isso aqui no verso 16, a palavra de Cristo, o testemunho de Cristo. É esse testemunho que deve servir como luz para as nossas relações. Essa é a segunda exortação, e além da unidade
da igreja que ele trata no verso anterior, ele esclarece como poderia a igreja se prevenir dos falsos pregadores e também das suas heresias à sua época. Como? Apegando-se fortemente à palavra ou ao testemunho que receberam a respeito de Cristo. Porque é isso que dá testemunho aqui no contexto, no capítulo 1, verso 5 ao verso 6. Chama a atenção dos irmãos para o capítulo 2, verso 6 e verso 7. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você pode pegar esse verso 6 e 7, colocar em paralelo com o verso 16, parece que Paulo está aqui repetindo exatamente o que ele falou nessa passagem. Como nós recebemos o testemunho de Cristo, assim nós devemos obedecer e seguir o testemunho de Cristo. A palavra de Cristo deve ser guia para as nossas relações. O verbo habitar que ele usa aqui é melhor compreendido a partir de 3 outros: instruir, aconselhar e louvar. Como que a palavra de Cristo habitará, como ele diz, em nós? Nos instruindo, ele diz: instruí-vos, aconselhai-vos e, mais adiante, louvando. Então, esses 3 verbos, eles estão especificando o verbo principal, habitar. Então, deveriam buscar instrução na palavra de Cristo, e nessa busca pela instrução de Cristo, eles seriam concomitantemente capacitados a admoestar os outros, e assim a igreja estaria celebrando e se blindando, se protegendo pela unidade, e todos louvando pela palavra, e pela unidade de todos na palavra, louvar a Deus. O que nos permite como igreja louvarmos a Deus, senão a unidade que é orientada pela instrução e pelo cuidado mútuo pela palavra de Cristo? Ou seja, o fundamento da ética cristã é a palavra do Senhor. E quando nós buscamos a compreensão da palavra de Deus, enriquecendo a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, as nossas relações na palavra de Deus, eu estarei crescendo a tal ponto de ajudar os meus irmãos, e assim unidos, assim instruídos todos pela palavra de Deus, nós vamos louvar o Senhor. A última instrução do apóstolo Paulo, verso 17, a última exortação, ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sua última exortação é que seja a autoridade de Cristo a sua segurança. Tudo que vocês fizerem, façam em nome de, não é no nome de vocês, a autoridade de Cristo. Aqui Paulo foi tão genérico, e tudo que vocês fizerem, ele foi muito genérico, mas ao mesmo tempo ele foi muito específico. Ele destacou alguns pontos, mas também como referência, a partir desses pontos, para tudo quanto ao uso de palavras e ações, seja em palavra, seja em ação, contrapondo o mau testemunho das ações, verso 8, ele diz no verso 8 do capítulo 3, ira, indignação, maldade, mas também as palavras, como ele diz no verso 9, verso 8, verso 9 ainda, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e mentira. Então vocês tinham um procedimento de conduta e de fala, de acordo com a velha natureza, a natureza terrena, mas agora, enriquecidos pela palavra de Cristo, tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, contrapondo aqui essa natureza terrena. Ele define tudo em nome do Senhor Jesus como palavras e ações que dão testemunho do seu governo em nós, demonstrando a reputação de Cristo e a honra que lhe pertence. Então, nas minhas ações e nas minhas palavras, eu estou conferindo a honra que pertence somente a Cristo. Em tudo quanto fizerdes, façam na autoridade do testemunho de Cristo. Sigam o modelo de Cristo, porque Ele é autoridade para vocês. Os homens em sua volta podem não reconhecer, te injuriarem por causa do seu procedimento, por causa da sua maneira de falar,
mas vocês estão procedendo segundo a autoridade de Cristo. É nessa autoridade que vocês devem se portar. E mais uma vez, termina conectando este dever com a gratidão, porque não se trata de mérito do moralismo humano, mas do poder transformador de Deus efetivado em nós pelo seu Filho. O que Paulo está dizendo aqui nesse final, meus irmãos? Vocês vão fazer isso tudo oferecendo a Ele ações de graça, por Ele, por Jesus Cristo, ações de graças a Deus Pai. Porque não se trata de nós, mas da glória dEle que está transformando a nossa vida dia após dia, e está nos instruindo a viver de acordo com os valores do reino do seu Filho Jesus Cristo. Foi para este reino que nós fomos transformados, conforme lemos no capítulo 1, versos 13 ao verso 14. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Paulo instrui a partir do capítulo 1 como devemos nos portar diante desse iminente reino, que há de se manifestar plenamente no dia da sua vinda. Esse reino já foi inaugurado na terra com a vinda do rei. O rei veio, inaugurou o seu reino. Já estamos sendo educados para este reino, mas este reino ainda não é conhecido por nós plenamente. Estamos sendo preparados para o dia em que nós seremos confirmados íntegros na presença do Senhor, conforme Ele dá testemunho no capítulo 1, se não me engano, a partir do verso 23. E essas instruções são instruções que são dirigidas pelo apóstolo Paulo para o fortalecimento da igreja. E no nosso próximo estudo, vamos ver como esses mesmos princípios de nos revestir do novo homem, reconhecendo o senhorio de Cristo, deve ser aplicado nas nossas relações familiares. Queira Deus nos abençoar, nos instruir, nos fortalecer, nos confrontar e nos curar dessa natureza ainda manchada pelo pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua santa palavra, que com autoridade confronta-nos nessa ocasião, instruindo o caminho que devemos seguir. Dá-nos forças, ó Deus, e coragem para obedecer cada um dos ensinos do Senhor. Nós oramos por isto, oramos pela Igreja Evangélica no Brasil. Cura, Senhor, o Teu povo. Afasta do meio do Seu povo os falsos mestres, as heresias. Santifica, Senhor, os Teus eleitos e dá-lhes a paz contigo, para, aplicando, Pai, os princípios da Tua palavra, desfrutarem, Senhor, da unidade, da comunhão com o Seu povo, oferecendo ao Senhor o louvor que lhe é devido. Abençoa o Teu povo, abençoa a nossa vida. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém, Pai.